Um cafezinho aí, querem? Daí, galera, beleza? Meu nome é Alexandre e esse é o canal Mais Além. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vim trazer para vocês mais uma sequência aí da sériezinha do livro Lady Killers. Eu vou falar para vocês mais especificamente sobre a Elizabeth Ridgway, conhecida como Santa e Diabólica. Esse vai ser, por enquanto, vai ser o último vídeo dessa sequência. Mais pra frente eu vou retomar ele novamente. Mas semana que vem eu vou abordar um assunto novo, uma outra história aí. Aceito sugestões aqui nos comentários, tá? Então vamos falar isso um pouquinho sobre a Elizabeth Ridgway, tá? Ela nasceu na segunda metade do século XVII na Inglaterra. Ela era filha de pai fazendeiro e a mãe dela era dona de casa. A família dela era uma família muito religiosa. Algumas pessoas até falavam que devido ao fato dela ser uma menina mais tímida, mais quieta, com poucos amigos, que era devido ao fato dela ser uma família religiosa, mas não tinha nada a ver. Na verdade, a Elizabeth, ela era uma menina muito narcisista. Ela sempre queria ser o centro das atenções, não gostava de ser contrariada, né? E bem ao contrário do que todo mundo pensava, ela odiava a religião, ela não queria nem saber do assunto. Ela tinha muitos problemas familiares, ela não tinha nenhum vínculo muito forte com ninguém. E um dos problemas muito grande que ela tinha era com a mãe dela. Ela discutia, assim, quase que o tempo todo com a mãe dela. Eu não sei se é porque a mãe dela tinha um gênero parecido com o dela, alguma coisa assim, não tá bem claro na história, ou se era simplesmente pelo fato dela ser mãe, né? Porque mãe acaba mandando, né? Faz isso, faz aquilo, isso acontece, né? E ela não gostava de ser contrariada nunca. Então, quando a mãe dela começava uma discussão, já era o suficiente para Elizabeth fazer essa discussão durar o dia todo. Era bem isso. Com 29 anos de idade, mais ou menos, a mãe dela morreu de forma repentina. Mesmo assim, a Elizabeth continuou cuidando da casa, cuidando do pai, mas logo em seguida, assim, ela resolveu se mudar. Ela foi para a cidade grande, procurar emprego, né? Ela começou a trabalhar num casarão, esses casarões, assim, que tinha na época de pessoas com poder aquisitivo maior. Ela foi trabalhar de empregada doméstica. E o patrão da Elizabeth, ele era um homem muito influente, ele recebia muitas visitas na casa dele. Mas algumas vezes essas visitas chegavam em casa e o patrão não estava. Quem recebia eles eram os próprios empregados. A Elizabeth era uma das primeiras ali que fazia frente, que estava ali para receber todo mundo, né? E ela aproveitava esses momentos para fazer amigos, criar vínculos sociais, né? Que ela pensava que um dia isso podia ajudar ela de alguma forma, né? Ela sempre teve essa vontade de crescer na vida, esse tipo de coisa. Só que ela aproveitava também, além dela fazer amigos, ela aproveitava para flertar com todos esses homens visitantes que iam na casa. A Beth flertava com muitos homens. Ela sempre dava a entender a eles aí que ela tinha planos para o futuro, queria ter uma família, mas ela falava isso para todos. Entre esses homens existiam dois em especiais, que na verdade era bem o contrário um do outro. Mas são dois aí que marcaram a história da Elizabeth, vocês vão vendo aí mais pra frente. Um deles era o John King. O John King, ele era um rapaz mais simples que trabalhava no casarão do lado. E ela tinha um relacionamento com ele, ela dava a entender, como ela fazia com os outros, ela dava a entender que ela queria casar, ter filhos e por aí, né, adiante. E o outro era o Thomas Ridgway. Ele era um alfaiate rico, então ele já era um homem assim, num patamar mais elevado, ele tinha mais de 10 funcionários, então a Elizabeth pensava, nossa, é com esse mesmo que eu quero me casar, né? Então, assim, ela sempre flertava com todos eles. E assim foi seguindo a vida dela. Um certo dia, um funcionário do casarão que ela trabalhava contrariou a Elizabeth. Ele entrou numa discussão com ela e a Elizabeth não era flor que se cheirasse, né? Ela não gostou. O que ela fez? Ela foi lá e colocou uma dose de mercúrio na sopa dele. Demorou um pouquinho, ele faleceu, né? Ele morreu. Mas o que acontece? Naquela época, os funcionários eram, assim, dispensáveis. Ele morreu, eles pensaram, não, vamos substituir, vamos colocar outra pessoa no lugar dele. Ponto final. Ninguém foi atrás, ninguém procurou saber o que tinha acontecido. E ficou por isso mesmo, tá? Então, conforme o tempo foi passando, a Elizabeth, nesse triângulo amoroso, ela começou a ficar desesperada. Ai, meu Deus, e agora? Eu quero casar com o Thomas Ridgway, né? Porque ele vai. Ela disse que ela estava apaixonada por ele. Ela se pegou apaixonada por ele, né? De repente. E ela falou: não, eu quero me casar com ele. Mas como que eu vou fazer? O King vai acabar denegrindo a minha imagem, vai acabar com a minha reputação, né? O que eu vou fazer? Como que eu resolvo essa situação? Daí ela pensou: vou matar ele. Vou acabar com a vida dele. Então o que ela fez? E aí ela pensou assim:
já sei o que eu vou fazer, vou matar ele. E ela colocou veneno na bebida dele. Foi isso que ela fez. Muito fácil, muito rápido. Ela pensou muito, questão de segundos, né? E falou, vou matar ele. Acabou. Foi lá e matou ele. Caminho livre, vida que segue, vou casar, né? Agora eu tô livre, leve e solto, vou casar. Casou. Realmente ela casou com o Thomas Ridgway, né? 3 semanas, gente, foi o suficiente. 3 semanas de casamento. A vida dela tava maravilhosa, era só love pra lá, love pra cá. Só que ela não sabia, ela achava que o Thomas, ele era aquele alfaiate rico, né? E não era bem assim. Ele escondia os problemas financeiros que ele tinha. Ele não contava pras pessoas, né? Naquela época era muita vergonha, hoje em dia ainda é vergonhoso, né? Mas naquela época eles escondiam, era uma coisa assim horrível. Então ele não contava a situação financeira dele pra ninguém. Depois de 3 semanas de casado, ela descobriu que ele devia para muitas pessoas. Inclusive, uma das pessoas que ele devia era para a irmã dele. Ele devia 20 libras para ela. Dinheiro que ela, assim que ele casou, ela veio cobrar. Ela falou, não, eu quero receber, né? Então, o que aconteceu? O casal acabou abrindo falência. Então, a Elizabeth ficou doida, né? Nossa, surtou geral, assim. Né? Então, ela resolveu se matar. Ela falou que, na verdade, ela já tinha tentado se matar várias vezes, né? Eu nunca vi uma mulher assim que tenta se matar tantas vezes, nunca consegue, mas ok. E ela logo em seguida desistiu. Com 3 semanas e 2 dias de casamento, ela estava muito frustrada. Ela falou, chega, vou colocar um ponto final e vai ser hoje. Chega, não dá mais essa situação. O que ela fez? O Thomas, ele ia para a igreja no domingo, né? E nesse domingo não foi diferente. Ele foi para a igreja e na hora do almoço ele voltou para casa, né? Então a Elizabeth tinha preparado um almoço maravilhoso e ele tinha levado alguns aprendizes de alfaiataria para casa junto com ele. Ele foi lá e comeu a sopa, ele até comentou com os meninos, falou assim, olha, essa sopa tá diferente, tem alguma coisa meio arenosa no fundo, não sei o que é, mas tá diferente. E eles até estranharam na época, mas ninguém levou a sério, né? Ela ofereceu, ela tentou, na verdade ela insistiu para que eles também comessem a sopa, mas eles não quiseram, né? Sorte a deles, né? E quando passou da meia-noite, ele faleceu, e foi uma morte bem triste, assim, foi bem zoada. E aí o que aconteceu? Os aprendizes deles suspeitaram, eles falaram, não, tem coisa errada aí. Eles entraram em contato com os pais do Ridgway e falaram da suspeita que eles tinham de envenenamento, né? Quando os pais dele chegaram na cidade, entraram em contato com as autoridades e o corpo foi exumado. Quando foi exumado, realmente foi comprovado que ele tinha falecido, que ele tinha sido envenenado, né? E daí, na mesma hora, Elizabeth foi presa. E naquela época existia uma coisa assim, era até uma lenda urbana, assim, uma coisa bem diferente, que o pessoal chamava de corpo que sangra. Como que funcionava? Por exemplo, fulano matou o outro. Eles pegavam o cadáver daquela pessoa e levavam até o suposto assassino e faziam o assassino pôr a mão sobre o corpo. E conforme eles diziam, a lenda dizia, se ele realmente tivesse matado aquela pessoa que estava ali, o corpo sangrava. E eles fizeram isso com a Elizabeth. Colocaram o corpo dele já em estado de putrefação. Tinha mais de 7 dias que ele estava enterrado, né? E fizeram ela colocar a mão no corpo. Ela não queria de jeito nenhum. Mas falaram, não, você vai colocar sim. Que negócio você vai colocar agora? Ela foi lá e colocou a mão. Quando ela colocou a mão, sangrou pelo nariz e pela boca. Assim, não parava de sangrar. Eles falaram, aí ó, confirmado, matou mesmo. Acabou. Já era. E ela foi sentenciada a queimar na fogueira. Nessa época era normal isso, é uma coisa assustadora, mas era bem assim, tá? Enquanto ela estava na cadeia, esperando cumprir a sentença dela, teve um homem chamado John Newton, que ele era do clérigo, né? E ele estava lá, ele ficou em torno de 1 semana e meia visitando a Elizabeth o tempo todo, falando para ela confessar o crime dela para ela morrer em paz, né? Até imagina, ele deve ter sido bem chato, né? Ficava lá toda semana, todo dia, tentando fazer ela confessar. Só que ela era uma pessoa muito sarcástica, ela não confessava de jeito nenhum. Teve algumas vezes até que ela falava, chama ele lá, chama o John lá, que eu vou confessar agora eu vou confessar, acabou essa história, eu quero contar tudo pra ele. Quando ele chegava na frente dela, ela gargalhava, ria da cara dele e falava assim, nem vou contar nada. Então ela fez ele de trouxa assim várias vezes. Durante esse tempo, ela se contrariou por diversas vezes. Em determinado momento ela falou que, o John King tinha muitos ciúmes do meu marido, meu Deus, como ele tinha ciúmes, eu me casei, aí o Thomas ficou com ciúmes do King, porque o King gostava de mim, porque eu sou uma mulher muito linda, e ele queria eu pra ele, né, então, o que aconteceu? O meu marido foi lá e matou o King, nossa, ele assassinou, aí eles colocavam na balança ali, mas como assim?
John King morreu antes dela casar. Como assim? Então a história não batia. As datas não batiam, né? Mas ela fez isso por diversas vezes. Uma outra hora ela falou que tinha um homem na cidade que estava muito apaixonado por ela e ele pensou, não, o único jeito de eu ficar com a Elizabeth vai ser matando o marido dela. Então ele foi lá, entrou na minha casa, envenenou meu marido e meu marido morreu. Inclusive nessa época teve uma vizinha dela que falou que viu ela comprando na feira ali um pó branco. Ela disse que não, eu realmente comprei arsênico, mas é porque eu queria me matar. Então eu sempre carrego no meio do meu cabelo o pozinho branco, seria o arsênico. A Elizabeth, ela era uma mulher extremamente manipuladora. Ela era muito narcisista, ela achava que todo mundo amava ela, que ela era a mulher mais linda que existia. Todos os homens queriam ela. E ela gostava muito de seduzir os homens. E ela manipulava e seduzia, então, tipo, tava tudo dentro do perfil dela. Então ela gostava, ela era a mulher mais linda do mundo e todo homem que chegava perto dela queria ela. Próximo ao cumprimento da pena dela, ela realmente confessou pro Newton o assassinato. Ela falou que ela matou o marido por ser incapaz de amá-lo. Meu Deus, vai sair todo mundo por aí matando os maridos, né? E também falou que durante 8 anos ela se deitou com um espírito familiar. E o espírito queria matar ela. Mas ela foi, com o tempo, esse espírito não queria mais matar ela. Ele queria matar as pessoas que estavam próximas dela. Então, tudo que aconteceu foi devido a esse espírito familiar. E ela confessou também ter matado a mãe, o colega de trabalho dela lá, o John King, e também confessou ter tentado envenenar os aprendizes do marido dela. Então ela confessou tudo isso. Mas as pessoas queriam ver um show. Elas esperavam que a Elizabeth ia confessar mais crimes. Eles achavam que não era normal, não era suficiente, que achavam que ela tinha matado muito mais pessoas e não tinham confessado. Minutos antes dela ser queimada, as pessoas estavam lá querendo ver o show, né? Ah, ela vai revelar, vai contar mais coisas que aconteceu. Bem ao contrário, ela falou, não, o que eu tinha pra falar, eu já falei, eu não vou retornar a contar pra vocês o que aconteceu e não existe mais nenhuma morte que vocês podem atribuir a mim. Aí tem uma parte aqui que eu quero ler pra vocês. Pouco antes do fim, Elizabeth ergueu a voz. Caçem primeiro e então em seguida atirasse o corpo dela ao fogo, mas eles recusaram. Em vez disso, eles a amarraram na estaca e acenderam as lenhas ao redor dos seus pés. Quando as chamas lamberam ela, soltou um grito agudo e tentou se afastar do fogo. Isso significa, de forma um tanto misericordiosa, que ela se asfixiou, pois havia uma corda amarrada em volta do seu pescoço e a fumaça começou a preencher os seus pulmões. Então, inconscientemente, ela morreu. Quando ela viu que ela ia pegar fogo, uma morte muito assustadora, muito triste, né? Aliás, toda morte é triste, mas é uma forma muito triste, sofrida de morrer. Então ela pensou assim, olha, vocês podiam me enforcar primeiro e depois jogar meu corpo no fogo. Eles falaram, não. E daí na hora que eles colocaram ela pra pegar fogo, eles prenderam ela na estaca, amarraram uma corda em volta do pescoço dela e colocaram fogo no pé dela. Começou a ir pra trás, assim, se curvar. E a corda que estava presa no pescoço dela começou a sufocar ela. Nem chegou a morrer, queimada como eles queriam, né? E esse foi o fim da Elizabeth Ridgway. Mais uma historiazinha aqui do livro. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que isso é uma história real, isso aconteceu, não é mentirinha não, tá? Então se vocês gostaram, comentem, curtam, né, o canal, compartilha e deixa aí um comentáriozinho aí qual que é o próximo vídeo que você quer ver. E lembrando que a partir da semana que vem eu vou entrar com um tema novo, uma história diferente. Espero que vocês gostem e estou aceitando sugestões, beleza? Falou, galera, se inscrevam aqui no canal, hein? Ó, não esquece, beijinho, ajuda nós aí, valeu!